aos Romanos capítulo 8, versículo 32. Quando falamos aos Romanos, é extensivo a todos. A palavra do Altíssimo não distingue apenas um povo, mas ela é destinada a todos em todo o mundo, todos os povos, tribos, línguas e nações. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E deu seu próprio filho a nosso favor. Como vai negar algum bem? Não nega bem algum aos que andam retamente, ainda afirmam as Escrituras Sagradas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, afirma a majestade, vocês podem pedir o que quiserem e será feito. Há um mentiroso no mundo que se destaca. Aliás, a mentira, ela tem até comemoração, né? O dia 1º de abril dizem que é o dia da mentira. E alguns até se orgulham de praticar a mentira como se fosse um esporte. A mentira sempre foi condenada pela palavra do Altíssimo. A Bíblia diz, as Escrituras afirmam que os mentirosos não herdarão o reino de Yahudim. Ficarão de fora também os mentirosos, lançados nas trevas eternas da condenação. Yahushua disse certa vez para aqueles que tentavam se opor a ele, se opor entre aspas, né? Porque quem é homem para se opor à majestade? Mas havia essa atitude, esse comportamento por parte principalmente dos escribas, fariseus, né? E fariseus aí é fariseus mesmo, de Zeus mesmo, da mitologia grega. Você não precisa ficar preocupado em transliterar para fazelinha, o que quer que seja, não. Se você quiser conhecer mais sobre essas afirmações, basta se reportar à mitologia grega, tá bem? Zeus para todo lado. Inclusive nós estivemos lá, eu e minha esposa fazendo um tour por toda a Grécia, estive lá na região do Areópago, de várias partes, na capital. Há um mentiroso no mundo tentando negar essa promessa escritural. E quando você começa a examinar a profundidade do amor, do desprendimento, do que o Altíssimo criou a nosso favor e continua nos dando gratuitamente, chega-se à conclusão que realmente o Todo-Poderoso quer o melhor para nós. Mas, devido aos costumes, às tradições religiosas, à preguiça de muitos em estudar e conhecer as Escrituras Sagradas na sua real plenitude, o homem torna-se subserviente às tradições religiosas. Hoje mesmo chegou aqui em minha casa uma pessoa que faz determinado controle, né, trabalhando aí no órgão da prefeitura e combate à dengue, exibindo no seu pulso um crucifixo, né? E toda hora eu com a Bíblia debaixo do braço ali, rodando e falando assim daquele negócio. É engraçado. As pessoas se servem mais de tradicional religioso, né? Tradicionalismo religioso, idolatria, as coisas inânimes, mortas, que aprenderam do que conhecer as Escrituras, conhecer a palavra.
E aí se torna, então, subserviente aos costumes, às regras, às tradições. Como diz na gíria aí, vai com as outras, né? Maria vai com as outras. O que falam, ele aceita. Vai até para a televisão, diz que teve encontro com ET, foi abduzido, né? E nós já desmentimos aí, publicamente, aí, através de gravações, que ETs, entre aspas, e objetos voadores não identificados, é tudo obra de Satanás. Tudo obra de Satanás. Isso é engano, mentira, para finalidade qual é? Tirar a sua atenção do foco maior, principal, é óbvio. As pessoas ficam imaginando que existe ET, existe outros povos habitados, aí Satanás vem e joga a erva daninha dele para tentar lançar dúvidas sobre as escrituras. Oh, quem sabe então não é bem assim e tal, né? Do jeito que ele fez com Eva lá no início, vocês se lembram? Livro de Bereshit, no livro de Gênesis, Satanás seduziu a Eva com a sua mentira e ela caiu no engano, trazendo as consequências que todos nós conhecemos e que provam inclusive a autenticidade escritural, né? Porque o fato está aí para todo mundo ver, sintomas da pecado que a raça humana herdou em decorrência daquela atitude, daquele gesto de desobediência. Então a mentira ela vem de longa data, de longa data. E é impressionante que tem gente que mente de uma forma assim tão séria, né? Entre aspas, que se você não tiver experiência, pode até se confundir achando que aquilo é verdade. Os detectores de mentira existem justamente para tentar pegar esses indivíduos nas suas contradições e culpá-los com o rigor da justiça. Mentira é algo que, infelizmente, muitos estão aceitando. Lá no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Yahutã, diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, espíritos mentirosos, e tem cauterizado a própria consciência. O indivíduo já tem a mente cauterizada, então mentir para ele é a coisa mais natural. É a coisa mais natural. Mas o que nós pretendemos com essa palavra, com essa introdução, com essa mensagem exortativa inicial? É dizer para todos que o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, que aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, em outra versão, graciosamente com ele todas as coisas, será possível? E aquele que tem o próprio Filho não vai resolver esse problema seu? Qual é a maior necessidade do homem? Será que é um bom emprego? Ter uma vida financeira equilibrada? A maior necessidade do homem, da humanidade inteira, dos políticos, dos governantes, é realmente a dependência total do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que nos ensina toda a verdade. Consequentemente, as demais coisas serão acrescentadas conforme Matiti Meni Alhul, né? Adulterado lá para Mateus também, de Zeus da mitologia grega 6,33. A mentira, portanto, deve ser combatida com todo rigor. Tolerância zero. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Aí agora nós vamos colocar este problema seu no centro dessa mensagem, dessa expectativa, dessa carência espiritual que você passa por ela nesse momento.
Então colocamos aqui esse problema, qual é? O mais importante já destacamos, né, que é salvação. Então vamos colocar em primeiro lugar a salvação de sua família. Mesmo aqueles que se acham resistentes ou incrédulos, etc. Segundo lugar, as suas necessidades pessoais de relacionamento conjugal, familiar. Terceiro, conhecimento mais profundo das Escrituras. Saber quem está falando a verdade diante de um mundo cheio de tantas contradições, principalmente agora, em que um verdadeiro festival de nomes em hebraicos, cada um ia afirmando que o nome do Mashiach, do nosso Salvador amado, é de um jeito. Como resolver esses impasses? Será que aquele que deu o seu próprio filho por nós, esses são alguns exemplos, não? Existem outros que poderíamos numerar aqui. Será que aquele que deu o seu próprio filho por nós, sacrificou-se por nós, o sacrifício completo conforme Ivrit, Yohanan 19:30, Tetelestai, né? No grego está consumado, terminado, acabado, nada mais a que se fazer. Será que ele que deu a sua vida por nós, ao ponto de dar-se a si mesmo, o próprio Criador, revelado através do Filho, né? E quando ele faz essa inferência ao Pai, as demais colocações, é justamente nos chamando a atenção para o aspecto paternal espiritual, porque ele diz também para Filipe, né? Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não está escrito? Ele é o próprio Pai revelado. Então, quando ele faz essa inferência ao Pai, é justamente nos reportando ao sentimento paternal, ao comportamento paternal, à doação de um pai dando o seu próprio filho. Exemplo maior poderia existir, exemplificado inclusive lá dentro da própria Torá, né? Quando Avraham dá seu próprio filho ali em sacrifício e quase o executa, mostrando que a obra do homem ainda não era totalmente completa, né? Mas ali um estado de obediência, mas era sem dúvida alguma uma prefigura daquele que havia de vir dando-se por nós, o Pai dando o seu próprio Filho como maior expressão de amor e de desejo real pela nossa salvação. Até onde vai essa profundidade? Se você examinar no aspecto intelectual, cultural, tradicional, filosófico, puramente humano, você vai encontrar um limite dentro deste desprendimento total. Mas se você começar a olhar pelos olhos espirituais, você vai ver que é um infinito de respostas. Infinito de respostas, que inclusive nem se acaba. Não termina, nem aqui, nem na eternidade. Jamais nós nos cansaremos de ouvi-lo por toda a eternidade. Aquele que deu o seu próprio filho, deu-se a si mesmo por nós, será que não vai resolver esse problema? Se você está pensando de maneira diferente, permita-me dizer-lhe que está completamente enganado. Completamente enganado. E que a mentira, o mentiroso, o pai da mentira, está exercendo alguma influência na sua vida. Agarre-se a esta palavra, a esta promessa, e quando a promessa das Escrituras nos é dada pelo Espírito de Yahushua, pela revelação, pela verdadeira e genuína palavra inspirada, cumpre-se ao que diz ali em Meniahu 24:35, Matiti Yahu, adulterado para Mateus. Ainda que passe o céu e a terra, esta palavra não passa. É, portanto, uma palavra invencível, invencível, contra principados, potestades, poderes organizados das trevas,
contra o próprio Satanás, que foi aniquilado. A Satã, Sati, Diabo, Lucifer, Príncipe das Trevas, como queiram. É tudo a mesma coisa e já foi aniquilado por Yahushua no madeiro, conforme Ivrit 2,14, luterado também para Hebreus, está aí para cumprir os desígnios do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Alguém fez um comentário aqui muito insistente, querendo saber exatamente como era o nome de Satanás. Que diabo não era o mesmo Satanás, Satanás não era o mesmo príncipe das trevas. E ele fazia uma distinção, queria saber certinho como era para poder ensinar as pessoas, sem querer ofender a pessoa que porventura até possa estar nos assistindo. Eu lamento profundamente essa preocupação, porque lá em Canor Galut, Apocalipse, as Escrituras recomendam que nós não devemos nos preocupar com as profundezas de Satanás. Nós devemos nos preocupar, sim, e aprendermos as grandezas do Altíssimo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahuwah. É assim que recomenda lá o profeta. Nós temos que, através desse texto, aprimorarmos, crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que todos os que negam a Brit Hadashah, Novo Testamento, a Nova Aliança, são agentes do inferno. São mentirosos, são agentes de Satanás, mentirosos, agentes de Satanás, estão aí para confundir as pessoas. Está provado e comprovado que desde a Torá, passando pelo Taná, a Brit Hadashah, a sua uniformidade profética, está provado que é realmente a palavra do Altíssimo. Adulterações existem. É aí que nós entramos e trabalhamos com os nomes que foram adulterados. Agora, essa ideia de que a Bíblia tem mais de sei quantos mil erros, isso é mensagem do inferno para tentar fazer com que as pessoas enfraqueçam na fé. Porque quando você para de ler as Escrituras, examinar, né, é a recomendação mais correta, você se enfraquece na fé. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, afirma a majestade. Não é mesmo? Então, os mentirosos que estão aí na internet, a serviço de Satanás, lançam dúvidas à palavra. Com qual objetivo? Tornar você escravo deles. Porque Yahushua diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses caras que estão aí na internet não tem poder algum de libertar alguém. Nem papa, padre, pastor, eu, você, ninguém. Quem liberta o homem chama-se Yahushua, e que alguns preferem tradicionalmente chamá-lo de Jesus Cristo, uma forma latinizada greco-romana, que nós não adotamos por razões as mais diversas. Vai ver? Olha, se o Pai, né, é encarnado no Filho, o próprio Filho é o próprio Pai, mas com essa inferência paternal, ele deu o seu próprio Filho, nós podemos até dizer, deu-se a si mesmo, né? O Pai deu-se a si mesmo em forma de Filho. Será que não vai resolver esses problemas que às vezes tentam nos assustar? Basta você crer nesta promessa, firmar-se nesta promessa. O que dizem as Escrituras também? Sujeitai-vos a Yahuwah, resisti a Satanás. A Satã, Sati, Diabo, Lucifer,
É o que interessa, não estou nem um pouco preocupado em transliterar o nome do inimigo mortal da humanidade, porque já foi aniquilado de uma vez por todas. Evrite 2,14 está aí para cumprir os desígnios do Altíssimo. E todas as vezes que ele tenta nos assaltar com suas mentiras, mais nos aproxima ainda do conhecimento maior, é verdade. É isso aí. Quanto mais Faraó atacava o povo, mais o povo crescia, está escrito, de maneira que já não sabia mais o que fazer. É assim que nós vivemos, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Não basta você crescer em fé, encher-se de fé, que inclusive a fé, conforme a própria palavra ensina, atua pelo amor. Você quer fé para destruir os outros ou fé para levar a salvação à humanidade? Os discípulos tinham uma fé muito grande. Quem é que manda descer fogo do céu, consuma. E a hoje eu responder, vocês não são deles. Os que realmente eu proponho que seja, não sabeis que espírito sois. Pense nisto, pense nessa palavra, faça aí seus comentários. Não se deixe enganar por Satanás. Nos últimos tempos ele vai conseguir, infelizmente, enganar alguns. Se você entender esta palavra de Romanos 8,32, cumpre-se-á na sua vida o que está lá em 1 Yohanan, primeira epístola, conhecida como Epístola de João, 1,4. Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. Nosso Salvador amado também disse, ele quer que a nossa alegria seja completa. Ele quer que nós vivamos aqui. Mas as pessoas, infelizmente, se deixando seduzir pelos mentirosos, estão comendo capim seco, ao invés de pastos verdejantes. Telerim, livro de Salmos 23,